dia, pessoal. Nós queremos começar esse culto nessa manhã de domingo com as palavras de saudação de João, capítulo 10, o versículo 14, que diz assim: Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu desejo que Deus nos abençoe com essas palavras, mostrando que Jesus é o pastor de todos nós e que nos conduz conforme a sua vontade. E eu desejo que esse versículo também nos acompanhe durante essa semana. Nós queremos começar esse culto no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, na certeza que Ele está presente entre nós. Também aí na sua casa, no lugar onde você está assistindo esse culto, que Deus abençoe. Vamos ter um momento de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento de culto. Obrigado que tu tens derramado das tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Tem cuidado de todos nós, Senhor Deus. Também tem protegido muita gente em relação a esse vírus que está aí no ar. Que tu continue abençoando também a nossa igreja, Senhor Deus, nos ajudando a perseverar nesse momento difícil na vida humana. Mas nós temos a esperança de que isso vai passar e tão logo voltaremos às nossas programações. Que tu também nos abençoe durante esse culto. Amém. Nós queremos ter o nosso momento de confissão de pecados. Eu quero te convidar aí, onde você estiver, para que a gente tenha um momento de silêncio e também perceber aquilo que durante essa semana nos afastou da presença do Senhor. E eu quero deixar uma palavra de motivação para que você possa se sentir mais à vontade para confessar os seus pecados. Está no Salmo 69, o versículo 5, diz assim: Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Vamos orar. Senhor, nós chegamos a Ti nesse momento para pedir perdão dos nossos pecados, reconhecer que nós somos pessoas pecadoras. Por isso nós
queremos pedir perdão por tudo aquilo que te ofendeu, Senhor Deus, e que ofendeu outras pessoas também. Esteja agindo com teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, nos alimentando de esperança e também de certeza que tu cumpre a tua promessa de perdoar os nossos pecados e nos tornar pessoas limpas de tudo aquilo que nos afasta de ti, Senhor. Por isso nós pedimos perdão. Amém. A palavra de Deus como absolvição vem do Salmo 103, o versículo 10, 11 e 12, e lá diz assim: não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de todos nós as nossas transgressões. Se você, de forma humilde, reconheceu e pediu perdão dos seus pecados, eu anuncio em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo que seus pecados estão perdoados. Que Deus nos abençoe. A leitura bíblica indicada para o dia de hoje está em Atos 2, 42 até o 47. E lá diz assim: eles se dedicavam ou perseveravam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas mesas e em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Que Deus nos abençoe com essa palavra que vai fazer parte da nossa pregação do dia de hoje. Aproveitando esse momento também de leitura bíblica, nós queremos deixar uma palavra de bênção e de esperança à vida da família de Ben, que está enlutada. E nós queremos então fazer aqui uma pequena memória de Valdir de Ben, que faleceu na semana passada. Eu quero ler os dados então de Valdir. Ele nasceu em 31 de março de 1961, aqui em Limeira. Seu pai era Albino Guilherme de Ben, sua mãe Cecília Doroteia de Ben. Ele casou-se no dia 27 de janeiro de 2018 com Ida Roberto de Ben. O casal não teve filhos. Ele era aposentado e faleceu no dia 25 de abril de 2020, em Limeira, às 18 horas e 58 minutos. A causa da sua morte foi neoplasia maligna avançada de pulmão e síndrome de veia cava superior. O médico atestador foi Paulo Kanashiro. Valdir de Ben alcançou a idade de 59 anos e 25 dias. Deixa enlutados a esposa, um irmão e 2 irmãs. A data do seu enterro foi no dia 26 de abril de 2020, às 17 horas, no cemitério do bairro dos Pires, aqui em Limeira. Eu quero deixar um versículo bíblico de esperança e de consolo à família enlutada, que está lá em Apocalipse 21, versículo 4, que diz assim: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse texto de Apocalipse está falando aqui da nova vida em Cristo Jesus na Nova Jerusalém. E lá não haverá mais esse tipo de despedida por pessoas que morrem. Porque naquele lugar onde Jesus está preparando, nós vamos viver eternamente ao seu lado e reencontrar
as pessoas que já partiram. Eu desejo à família enlutada que esse versículo também faça sentido para vocês nesse momento de luto. Quero orar ainda também por vocês. Senhor Jesus, nós pedimos que Tu abençoe a família de Ben e que o luto, Senhor Deus, seja uma experiência para vivenciarem do Teu cuidado, da Tua proteção e também, Senhor Deus, para alimentarem a esperança da fé em Jesus Cristo. Que Deus, Tu abençoe a vida dessa família e que todos possam experimentar do Teu chamado e também do Teu cuidado. Amém. Muito bem, pessoal, nós queremos ter um momento de pregação nessa manhã. Nós lemos o texto de Atos 2, 42 até 47, mas eu quero pegar apenas uma pequena parte do primeiro versículo, o versículo 42. Só a primeira parte, onde diz, eles se dedicavam, ou eles, os primeiros cristãos, perseveravam na palavra, no ensino dos apóstolos e na comunhão, ao partir do pão e às orações. Eu quero pegar a primeira parte desse versículo que fala da perseverança na palavra e também no ensino dos apóstolos. A igreja cristã perseverava. E perseverança é uma das marcas da igreja cristã, ou seja, é uma marca da pessoa que é chamada para ser cristão. Em tempos difíceis, a pessoa ali é chamada a perseverar. Outras pessoas também já refletiram sobre essa palavra. Por exemplo, Platão e Aristóteles descrevem a perseverança como uma das mais nobres virtudes de uma pessoa. Para eles, perseverar tem a ver com questões bem pessoais
e benefícios próprios. Por exemplo, perseverar nos estudos é algo que pode trazer um benefício próprio. Perseverar na ética e na moral, ou seja, perseverar para fazer as coisas certas no tempo certo também. Eles vão falar que vale a pena perseverar nos bons costumes, na educação e muitas outras coisas. Isso na parte da filosofia. No entanto, perseverar no sentido bíblico extrapola as nossas vontades e questões pessoais. A perseverança da pessoa cristã tem por finalidade agradar a Deus. E o nosso texto destaca que a igreja perseverava naquilo que contribuía no relacionamento com Deus. Não significa perseverar em coisas vãs, em coisas passageiras, supérfluas, mas nas promessas do Senhor. E é isso que a primeira igreja cristã está fazendo quando a gente lê Atos 2:42. A pergunta que a gente pode fazer é: onde faz sentido perseverar? Ou quando faz sentido a gente ter perseverança? A resposta pode ser em muitas coisas, e eu cito algumas delas. Faz sentido perseverar em situações de perseguição, que a igreja cristã passou no seu início, muitos anos de perseguição. Vale a pena perseverar quando nós nos sentimos fracos. Também vale a pena perseverar naquilo que agrada a Deus quando nós estamos sendo provados, quando a nossa fé é provada. Também vale a pena perseverar na tribulação, ou seja, em situações caóticas se exige perseverança. A igreja que estava se formando a partir do Pentecostes estava interessada em escutar o que os apóstolos tinham para dizer a respeito do que Jesus começou a fazer e a ensinar. Eles não desenvolviam pensamentos teológicos e dogmáticos em primeiro lugar. Mas para essas pessoas, os apóstolos relatavam o que haviam vivenciado com Jesus e transmitiam as suas palavras, os seus discursos, as parábolas do Senhor. Eles aprendiam e decoravam tudo, e isso era abençoador na vida dessas pessoas. Nós temos que lembrar também que essas pessoas eram israelitas. O que eles aprendiam da palavra era por meio dos fariseus e escribas. E é importante a gente dizer que o ensino a partir dos fariseus e dos escribas era marcado pelo legalismo e pelo moralismo. Ou seja, eles eram ensinados a aplicar a lei nos mínimos detalhes da sua vida. As proibições e restrições para a vida das pessoas e na sociedade eram observadas em seus mínimos detalhes. Quando Jesus surge na vida dessas pessoas, ele começa a ensinar de forma totalmente diferente. Agora nós temos que imaginar a grande mudança no entendimento do ensino de Jesus a essas pessoas. Com Jesus se instala uma nova forma de expor a palavra de Deus. E esse jeito de Jesus ensinar impacta os seus ouvintes, porque as suas palavras começam a fazer sentido para a vida dessas pessoas. As palavras de Jesus não têm como finalidade permanecer somente no campo da razão, apenas no entendimento intelectual daquilo que Jesus está falando, ou ficar apenas no mundo das ideias. Não. A transformação começa no interior da pessoa, sim. Mas os resultados dessa mudança de paradigmas se dá também na vida social, na vida comunitária. Ou seja, o impacto daquilo que Jesus está dizendo e ensinando para as pessoas começa na vida pessoal de cada um, e isso impacta também a vida na sociedade e da comunidade.
imprescindível para essas pessoas que estavam formando a Igreja de Cristo era entender que o ensino dos apóstolos a respeito de Jesus correspondia com as promessas do Antigo Testamento. Outra pergunta que a gente pode se fazer é: o que havia de tão fantástico na doutrina dos apóstolos e profetas para que essas pessoas perseverassem e assumissem definitivamente uma nova maneira de viver a vida? O que era realmente fantástico ali? Essas pessoas encontraram nos apóstolos o testemunho a respeito de uma única verdade. Essas pessoas encontraram no testemunho dos apóstolos um único caminho que faz sentido para a vida. E encontraram também no testemunho e no ensino desses apóstolos sentido para uma única vida. Existia o testemunho fiel de Cristo, que é a palavra encarnada. É o Deus que se esvaziou da sua glória e habitou entre nós. O Deus que se fez presente para mudar a história do mundo e das pessoas. Esses são os fatos fundantes do cristianismo encontrados na palavra. Essa é a parte fantástica da doutrina dos apóstolos. O testemunho deles não era permeado por relativismos. Nesse ensino dos apóstolos existia a palavra como promessa de salvação. Eles descobriram que ela é o poder de Deus para a salvação. A primeira igreja perseverava nessa palavra porque encontraram nela alívio das suas culpas. Encontraram nessa palavra liberdade. Encontraram também nessa palavra perdão. E sobre tudo isso, eles encontraram algo fundamental para a vida. Encontraram nessa palavra o amor de Deus expressado em Cristo Jesus. Foi nessa palavra que eles encontraram sentido para a vida deles. Essa, portanto, é a palavra que cria e sustenta todas as coisas. É por meio dessa palavra que surge a fé. E uma das heranças da Reforma Protestante é que a palavra de Deus se articula entre dois campos que são inseparáveis: promessa e fé. Para o reformador Martim Lutero, somente a palavra como promício, como promessa, é capaz de mudar uma pessoa, possibilitando nela o surgimento da fé que a justifica e salva. É importante destacar que para Lutero, em todas as questões teológicas, no final, quem decide é a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Portanto, para concluir esse momento de pregação, eu faço a pergunta para você: você tem perseverado na palavra? Como anda o ensino, o estudo bíblico na sua vida? Em nossa geração, continua sendo importante perseverar nessa palavra, porque ela permanece sendo o poder de Deus para transformar vidas. Em nosso momento, ainda vale a pena continuar perseverando nessa palavra, porque ela continua sendo o anúncio das boas novas. E quando essas boas novas são anunciadas, Jesus é evidenciado como único e suficiente Salvador. Meu querido e minha querida, vale a pena continuar perseverando nessa palavra. E eu desejo que essa palavra também faça sentido para a tua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ter um momento de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento de palavra, de anúncio das boas novas, onde evidenciamos Cristo como Senhor e Salvador,
aquele que está entre nós e que vive entre nós. Muito obrigado, Senhor Deus, que como igreja nós podemos anunciar essas boas novas, essa palavra que continua tendo poder para salvar todo aquele que se entrega para ela. Nós pedimos, ó Deus, encontre pessoas nos seus lares, pessoas que estão escutando o anúncio dessas boas novas, para que ali tu também possa habitar e fazer a transformação necessária na vida de muita gente. Que tu nos abençoe e nos guarde com essas palavras. Amém. Bom dia, pessoal. Hoje, após o culto, nós vamos ter o nosso plantão aqui, tá? Nesse dia, o Vilmar e a Silvana estarão aqui a partir das 10 até as 11h30 da manhã. Esperamos vocês. Aqueles que puderem trazer a sua contribuição e quiserem, nós vamos ter esse plantão aqui na igreja. Nós vamos continuar no mesmo esquema. Quem quiser depositar na conta, pode depositar na conta, ou então trazer aqui na comunidade, ou deixar na minha casa, na casa do Alexandre, o que for mais fácil para vocês. Desde já a gente agradece a toda a contribuição vinda. Durante essa semana, na quarta-feira, dia 6, nós teremos o culto online, né? Essa semana vai ser com o pastor Luciano, e horário de sempre, às 19h30. Seguindo a questão do calendário, nós vamos fazer o culto no sábado mesmo, tá? Vai ser online, no horário que está ali no calendário, às 19h30. Então, só reforçando, sábado, culto, às 19h30, aqui na comunidade. Uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe. Muito bem, pessoal, nós chegamos ao final do nosso culto. E nós queremos desejar que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus continue nos abençoando e vão na certeza de que Ele está conosco e está nos ajudando também nesse momento. E sempre lembrem de servir a esse Senhor com alegria. Amém.